Explicaremos agora a definição de tabela base e tabela estendida. São dois conceitos muito simples e é importante compreendê-los, porque eles são muito usados no uso da ferramenta em geral. Observemos o nó Tables. Abaixo deste nó, podemos ver quais tabelas físicas GeneXus determinou criar no banco de dados a partir das estruturas das transações que definimos. Se abrirmos, por exemplo, a tabela Category, vemos que a tabela física contém exatamente os mesmos atributos definidos na estrutura da transação Category. No entanto, se abrirmos a composição da tabela Attraction, vemos que ela contém menos atributos do que aqueles referenciados na transação Attraction. Isto porque, na transação Attraction, há diversas chaves estrangeiras, e, portanto, através delas, há valores de atributos que são obtidos quando a aplicação é executada, daquelas tabelas em que se encontram. Vejamos também que abaixo do nó Tables aparece uma tabela chamada Country City. Esta tabela física foi criada por GeneXus no banco de dados, com base na definição do segundo nível que fizemos na transação Country. Como tínhamos visto, quando definimos um nível aninhado a outro em uma transação, é criada uma tabela de chave composta, que neste caso é a tabela Country City. Agora, observamos o nó Tables, abaixo do qual podemos visualizar as tabelas físicas criadas no banco de dados e suas composições. Vamos ver agora que podemos criar um diagrama de tabelas, para visualizá-las em um diagrama que mostra, além de sua composição, como se relacionam entre elas. Selecionamos File, New Object. Selecionamos criar um objeto do tipo Diagram e deixamos o nome oferecido por padrão, Diagram 1. Selecionamos Create e arrastamos a partir do nó Tables todas as tabelas para o diagrama. Agora, pressionamos o botão direito do mouse e selecionamos Arrange Nodes, obtendo a distribuição das tabelas no diagrama e que se vejam claramente as setas que representam como se relacionam entre si. Observando esse diagrama de tabelas, explicaremos o que denominamos tabela base e tabela estendida em GeneXus. Chamamos tabela base a qualquer tabela do banco de dados na qual estamos posicionados em determinado momento, por exemplo, para exibir seus dados ou modificá-los. Poderia ser esta, ou qualquer uma das tabelas do diagrama. Quando executamos uma transação de um nível, ela tem uma tabela associada, ou seja, uma tabela física, na qual se realizam as inserções, modificações e exclusões que operamos, por exemplo, através da tela da transação, de forma interativa. Quando trabalhamos com uma transação de mais de um nível, cada nível tem uma tabela base associada, na qual se realizam as inserções, modificações e eliminações que processamos através deste nível. Também, quando definimos consultas, por exemplo, uma listagem, estaremos navegando em uma determinada tabela base. A tabela base, então, é qualquer tabela física no banco de dados na qual estejamos posicionados trabalhando em determinado momento. Vejamos agora o conceito de tabela estendida. Este conceito surge para simplificar a tarefa de saber a quais tabelas temos alcance, quando estamos posicionados em determinada tabela base. Intuitivamente, já acessamos a tabela estendida de determinada tabela base. Por exemplo, a transação de Attraction tem por tabela base ou tabela física associada a tabela Attraction. E como vimos antes, como Category ID é um atributo chave estrangeira na transação Attraction, podemos referenciar o atributo Category Name. Category Name não pertence à tabela associada à transação Attraction, mas podemos obter seu valor porque ele está na tabela estendida. Generalizando, sempre a partir de uma chave estrangeira, como são Category ID, Country ID e City ID, em Attraction, podemos obter os valores de seus atributos secundários das tabelas em que estão localizados. E se nessas tabelas, por sua vez, há outra ou outras chaves estrangeiras, a cadeia continua, e também se podem obter seus dados relacionados. Agora, uma vez que entendemos intuitivamente o conceito, formalmente dizemos que, dada determinada tabela qualquer que consideremos tabela base em determinado momento, sua tabela estendida é o conjunto de todos os atributos da própria tabela base
mais todos os atributos das tabelas com as quais ele tem uma relação N a 1 direta ou indireta. Se voltamos agora a observar o diagrama de tabelas que tínhamos criado, veremos outra maneira de determinar a tabela estendida de uma determinada tabela base. Se tomamos como tabela base Attraction, sua tabela estendida compreende a própria tabela Attraction, e se seguimos a seta simples, vemos que Category também é incluída. Para este outro lado, há uma seta simples que indica que Country City também está incluído. E a partir de Country City, há uma seta simples, de modo que Country também pertence à tabela estendida da tabela base Attraction. Assim, observando um diagrama de tabelas, para obter a tabela estendida de uma determinada tabela base, podemos começar a partir dela e seguir as setas que têm seta dupla a partir da tabela base e ponta simples na outra extremidade. E a tabela a que chegamos também será parte da sua tabela estendida. E assim, todas as tabelas que podem ser alcançadas seguindo seta simples farão parte da tabela estendida. Em suma, nós estaremos navegando no sentido das relações N a 1. Voltando ao diagrama, observamos se Country City é a tabela base na qual estamos posicionados em determinado momento. Sua tabela estendida compreende a ela mesma, a tabela Country e nenhuma mais. E dada a tabela base Country, vemos que sua tabela estendida é compreendida somente por ela mesma, pois não tem nenhuma flecha simples que possamos seguir.